Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Vamos, nesse momento, nos voltarmos aí para o momento da pregação da palavra. Vamos dar continuidade nos nossos estudos no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 26 de Mateus. Nós vamos dos versos 1 até o 13 hoje. Mateus 26, de 1 até o 13. Nós já estamos indo aí para um momento crucial, do ministério da vida de Jesus, onde ele está se aproximando do momento em que ele será crucificado, E ele vai dando ali amostras disso, para as pessoas, para os discípulos. Ele vai tentando abrir o pensamento, a mente de todos eles. Alguns nós vamos percebendo que acreditam, que entendem, que compreendem essa realidade, Mas não são todos, Outros ainda resistem, ainda lutam em entenderem e compreender o que Jesus estava de fato dizendo ou querendo dizer, com as suas palavras. Mas hoje nós vamos meditar um pouco então nesses 3 versículos de Mateus 26, e o nosso tema hoje é diante do Cristo crucificado. Vamos ler o texto? Diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade eu lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E cá estamos nós, contando o que essa mulher fez, ainda. E enquanto nós vivermos, enquanto nós existirmos, enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto o evangelho ser anunciado neste mundo, essa história será contada, E é mais uma vez a própria palavra sendo provada para nós e para todos aqueles que têm a oportunidade de conhecê-la. Irmãos, Mateus 26, então, descreve os acontecimentos da quarta e da quinta-feira da última semana da vida de Jesus neste mundo, certo? A entrada triunfal lá em Jerusalém, de Jesus, aconteceu num período ali de maior movimento da cidade, que era neste momento aqui da festa
da Páscoa. Nessa época, a população, ela era muito maior, muitas vezes maior do que o normal, né? A Páscoa era um motivo de muita alegria para os judeus, só que ao mesmo tempo também havia muita preocupação por parte dos romanos, né? Porque havia ali uma forte conotação também política, e isso poderia incentivar alguma tentativa de revolta contra o domínio romano. Isso ajuda a explicar por que o rei Herodes e o governador Pilatos estavam em Jerusalém aqui e não em suas residências como de costume, né? Em Tiberíades e em Cesareia. A principal preocupação deles era de manter a ordem, de manter a paz entre o povo. Então, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, elas aconteciam juntas e muitas vezes elas eram tratadas como uma única celebração, como diz lá em Lucas capítulo 22. Depois do sacrifício do cordeiro, a comemoração então ela se estendia durante 7 dias. Por isso a festa da Páscoa podia incluir todo esse período festivo então. Bom, judeus vindos ali de todas as regiões do Império Romano subiam até Jerusalém para poder participar das celebrações. O povo se lembrava da libertação do Egito, se lembrava tanto do cordeiro sacrificado quanto dos pães ali sem fermento, que apontavam para os sofrimentos que eles viveram no Êxodo. E é significativo que Jesus escolha exatamente essa festa para morrer, justamente porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é esse Cordeiro pascal, que foi sacrificado por nós. O texto, então, ele apresenta algumas atitudes diferentes das pessoas ali em relação a Jesus. Primeiro, é descrito aí nos 5 primeiros versículos, a trama contra Jesus, né? Enquanto Jesus ele estava ali anunciando profeticamente os acontecimentos que estavam por vir, que ele já sabia, as autoridades religiosas de Israel já conspiravam contra ele, já buscavam motivos para prendê-lo e matá-lo. Eles agiam como uma verdadeira organização conspiratória por trás ali, tramando a sua prisão e a sua morte. E essa realidade, irmãos, também já havia sido antecipada pelas Escrituras. Salmos capítulo 2, versículo 2. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e o seu ungido. É o que nós sempre dissemos, é o que nós sempre mencionamos aqui. A morte de Jesus não foi uma situação ocasional, não foi algo que teve que acontecer infelizmente, já era algo, irmãos, que estava pré-definido desde a eternidade. Mateus, ele faz esse registro aqui, né? Dizendo que 2 dias antes da Páscoa, os principais sacerdotes e anciãos do povo planejavam prender e matar Jesus. Marcos, ele acrescenta que os principais sacerdotes e os escribas buscavam também um meio de realizar isso sem provocar muito tumulto na festa. Só que nós precisamos entender que mesmo quando o homem planeja, imagina e tenta estar no controle da situação, na verdade, ele apenas está cumprindo o plano soberano de Deus. Por mais que ele planeje, por mais que ele tente, por mais que ele faça planos, tudo aquilo que ele realizar, tudo aquilo que ele fizer, será exatamente como foi determinado por Deus. As autoridades judaicas, elas queriam evitar que a prisão e a morte de Jesus acontecessem ali durante a festa. Eles não queriam tumulto, eles não queriam que talvez uma rebelião pudesse acontecer. Só que prevaleceu o decreto de Deus, de que tudo aconteceria exatamente naquele tempo. Então esse plano não foi algo que surgiu de repente, já vinha sendo preparado, já vinha sendo maquinado ali por muito tempo. Eles resolveram adiar para depois da festa, não por respeito religioso, não por temor, nada disso,
simples e unicamente com medo da reação popular, com medo da reação das pessoas que ali estavam. Isso revela que posições elevadas na liderança religiosa, irmãos, não impedem alguém de cair em cegueira espiritual e pecado. Esses homens, eles cometeriam aqui o maior crime da história, justamente no período mais sagrado de Israel. A iniciativa aqui dessa conspiração partiu dos principais sacerdotes, dos anciãos que estavam reunidos ali no palácio de Caifás, que era o sumo sacerdote. Historicamente, esse era um cargo vitalício. Só que sob o domínio romano, ele passou a depender da vontade das autoridades políticas. Irmãos, desde sempre, ações políticas, atos políticos se infiltram dentro da igreja e tentam de alguma forma manipular as coisas dentro também do quesito religioso. Pessoas estão conformando a sua liderança, as suas lideranças de igrejas a políticos, a sistemas políticos. Pessoas levando para dentro dos templos, em momentos de culto, políticos, simplesmente para fazer política. Talvez por interesse, talvez por medo, talvez por acreditar que aquilo seja de fato a vontade de Deus, o melhor para o momento. Como nós já dissemos, nada acontece sem a permissão de Deus. Seja para um lado ou para o outro, irmãos. Quando as coisas parecem estar longe do controle de Deus aos nossos olhos, você pode ter certeza que não está. E você pode ter certeza que é o próprio Senhor conduzindo a situação, conduzindo o rumo da história, para que nós aprendamos algo, para que nós sejamos corrigidos, para que nós sejamos exortados, para que nós podemos exercitar a nossa fé e crescer e amadurecer espiritualmente falando. Ao longo dos evangelhos, os fariseus, eles aparecem como os principais opositores de Jesus durante seu ministério. Só que nos momentos finais, o grupo ligado ao sumo sacerdote, especialmente ali os saduceus, que possuíam um poder político maior, eles assumiram a liderança dessa oposição. Os líderes ali da religião judaica, irmãos, eles temiam que surgisse um clamor popular em favor de Jesus. Na sequência, entre os versículos 6 e 13, nós vemos que um jantar foi oferecido a Jesus. Jesus, ele despertava, como nós podemos ver, reações completamente opostas, né? Uns querendo matá-lo, uns querendo perseguir, uns querendo prendê-lo, e outros o recebendo em suas casas para servir a ele um banquete, para honrar a Jesus. O jantar aconteceu na casa de Simão, né? O chamado leproso. Nós não sabemos exatamente quem ele era, mas é provável que neste momento Jesus já havia curado este homem, né? E que essa referência de o leproso seja apenas uma forma de identificar essa pessoa que já havia experimentado de um milagre em sua vida. E isso nos ensina que rotular pessoas, irmãos, não é sábio, né? Alguém que foi doente pode estar curado. Alguém que esteve preso pode estar livre. Quem estava perdido pode ter sido salvo. Mas ainda assim, alguns rótulos podem permanecer. E nesse ambiente, então, uma mulher ganha destaque. Em Mateus, em Marcos e Lucas, ela não é identificada pelo seu nome, mas lá no Evangelho de João, nos é revelado que se trata de Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E a atitude dela nos ensina algumas lições muito importantes.
Primeiro, nós percebemos que essa mulher fez o seu melhor. O que os discípulos consideravam um desperdício, né? Jesus interpreta como uma ação preparatória para o sepultamento. Maria trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume, né? Muito precioso, cerca de meio litro de nardo puro, e em vez de abri-lo, o que ela fez? Ela quebrou o vaso e derramou todo o conteúdo ali sobre a cabeça de Jesus. E a casa inteira se encheu dessa fragrância. O alabastro, irmãos, era uma pedra clara usada para fabricar frascos caros destinados a guardar esses perfumes valiosos. E frequentemente eles eram adquiridos com um grande investimento. Não era algo barato. E ao quebrar esse vaso, então, Maria, ela demonstra que ela não queria guardar nada para si. Ela entrega a Jesus tudo do seu melhor, aquilo que ela tinha de mais precioso, muito provavelmente ali em sua casa, como expressão de uma profunda gratidão. Os discípulos ali, nós vemos que eles avaliaram ali, essa referência é feita não aqui, mas lá em João também, é avaliada em mais de 300 denários, aproximadamente o salário de um ano inteiro. E isso, irmãos, não foi impedimento para que Maria guardasse esse grande investimento para si. Ela estava simplesmente pegando os recursos de um ano inteiro trabalhado e literalmente despejando sobre a cabeça de Jesus. Um vaso de alabastro com nardo era um presente digno de um rei. E era dessa forma que essa mulher enxergava Jesus, que estava ali na sua frente. Em segundo lugar, foi um ato sacrificial. Esse nardo puro, ele vinha de regiões muito distantes. Era transportado com uma certa dificuldade também. E o valor desse perfume, como eu disse, correspondia a um ano trabalhado. Ao valor de um ano trabalhado. Maria, ela era uma jovem simples, de família humilde, vivia ali em uma cidade pequena, em uma pequena aldeia. Então, provavelmente, ela havia adquirido esse perfume aos poucos, como fruto do seu esforço, do seu trabalho. Muito provavelmente, ela estava guardando esse perfume para ser utilizado em um momento muito importante da sua vida. Talvez no dia do seu casamento, por exemplo. Só que ela decidiu derramar todo esse perfume sobre Jesus. Então, perceba, irmãos, que ela não apenas ofereceu o seu melhor, ela sacrificou algo que foi conquistado com muito suor, algo que ela tinha de extremo valor, que estava sendo reservado para um momento muito específico da sua vida. Ela entregou, ela colocou isso diante do Senhor, a serviço do Senhor. Uma outra questão que nós podemos perceber, ela fez isso apesar das críticas, independentemente das críticas. Irmãos, nós não devemos esperar aplausos ou reconhecimento humano quando nós oferecemos o nosso melhor a Cristo. Se nós estamos oferecendo o nosso melhor a Cristo, principalmente dentro da igreja, vamos pensar, nós não devemos estar esperando reconhecimento. O que aconteceu aqui com essa mulher? Talvez ela pudesse estar ali, tomando essa decisão, e talvez o coração humano dela ainda imaginasse, de certa forma, é óbvio que a Bíblia não relata isso, mas eu estou falando aqui
com base nos nossos sentimentos humanos, nosso desejo humano, talvez de que os discípulos que estavam ali olhassem para aquela atitude de maneira, né, com alegria, reconhecendo o que essa mulher fez, honrando, né, a atitude daquela mulher. Só que ela não estava preocupada com isso, irmãos. Ela foi criticada justamente por aqueles que deveriam ser os maiores incentivadores daquela ação, por aqueles que deveriam estar fazendo o mesmo. Os discípulos, eles se indignaram, eles murmuraram contra ela, eles a constrangeram ali, e ainda assim Maria tinha apenas um objetivo, que era agradar a Jesus. A sua motivação era de expressar amor, gratidão, e não de receber a aprovação das pessoas. Ela não se importava para aquilo que iam dizer, para aquilo que iam falar a seu respeito. Irmãos, é impossível nós realizarmos a obra do Senhor sem enfrentarmos críticas. Em qualquer lugar. Seja dentro, seja fora da igreja. E quem tem medo de receber críticas, talvez esteja demonstrando que está mais interessado nesse reconhecimento humano do que na aprovação de Deus. Porque a partir do momento em que nós nos preocupamos com essas críticas enquanto servimos ao Senhor, nós estamos demonstrando que o nosso coração está no lugar errado, está preocupado com as coisas erradas, está dando ênfase para aquilo que nós não deveríamos estar dando ênfase. Se a nossa preocupação em servir ao Senhor é em agradar ao Senhor, pouco importa críticas, pouco importa a maneira como outras pessoas se levantarão contra nós. Nós tínhamos ali no meio dos discípulos, por exemplo, Judas, né? Aquele que, por muito menos do que o valor do perfume, entregou Jesus. Por ganância. Por querer receber algo em troca. Ele era ganancioso, ele queria dinheiro para si. Talvez por isso ele estava envolvido aqui nessas críticas, né? A esta mulher. Ele se indignava, como que alguém tem algo tão precioso, tanto recurso assim, e está desperdiçando dessa forma. Aí disfarça o discurso aqui, né? Nossa, você poderia vender e entregar aos pobres, né? Mentira, não é isso que ele queria. Na verdade, o coração deles clamava para que aquilo ali pertencesse a eles. Havia um quê de inveja, havia um quê, né? Maria e Judas aqui, eles aparecem em extremos opostos, né? Ela derramando aqui um amor generoso sobre Jesus e ele disposto a vender o seu mestre por dinheiro, por um valor muito menor do que aquele que ela estava derramando sobre Jesus. O ato de amor aqui de Maria, somado à repreensão de Jesus ali aos críticos naquele momento, contribuiu para endurecer ainda mais o coração de Judas, por exemplo, em sua decisão. Não é algo que foi decidido assim às pressas, né? É algo que veio trabalhando, é algo que vai sendo maquinado, que vai sendo alimentado na mente. Em quarto lugar, essa mulher, ela fez algo à pessoa certa. Ela ofereceu o seu melhor diretamente a Jesus. E depois desse episódio aqui, foi logo depois, né, desse episódio, nós vamos ver mais à frente, que Judas sai, então, para procurar os principais sacerdotes e entregar a Jesus por 30 moedas de pratas. Então percebe como está muito ligado uma coisa a outra? Vem na sequência já. Ele se indignou com uma situação, falou, não é possível, eu vou ter que fazer o meu agora, porque senão eu vou ficar louco aqui. Quando os discípulos
sugeriram ali que o dinheiro poderia ser dado aos pobres, Jesus responde algo óbvio, né? Mas que talvez eles não estavam enxergando ainda. Jesus diz que para sempre existiria oportunidades de ajudar os necessitados. Todo tempo isso iria acontecer. Só que a presença física de Jesus entre eles estava chegando ao fim. Aquela mulher entendeu isso. Ela entendeu que estava se acabando o tempo dela com Jesus neste mundo. E é óbvio, irmãos, que essa fala de Jesus não significa que ele está desprezando a necessidade dos pobres, dos mais necessitados. Até porque se nós lermos aqui tudo que ele mesmo fala antes de nós chegarmos nesse ponto, nós vamos ver que ele está o tempo inteiro batendo nessa mesma tecla. Inclusive, como nós vimos na semana passada, né? Um pouquinho antes aqui, no finalzinho do versículo 25, ele falando sobre dar de comer aos pequeninos, sobre dar de beber, sobre vestir, sobre visitar os presos, os enfermos. Então, o que Jesus está demonstrando aqui é uma urgência em que se entenda que o tempo está acabando. E essa mesma urgência, irmãos, deve ser aplicada a nós. O nosso tempo com Jesus, enquanto nós estamos neste mundo, está acabando. O alerta está aqui. E o quanto nós estamos dispondo do nosso melhor para Jesus neste mundo. Isso não fala, irmãos, unicamente a respeito de recursos materiais. Isso fala do nosso tempo, isso fala dos nossos dons e talentos. O quanto nós estamos pegando o que nós temos de melhor e estamos entregando a Jesus. A obra, a expansão do reino. Ou será que, assim como os discípulos, nós estamos olhando as pessoas ao nosso redor fazendo, trabalhando, se entregando, e nós estamos do lado de cá, olhando isso tudo e pensando que é uma perda de tempo? Ah, eu não vou mais cedo não, a hora que der eu vou, se der para ir eu vou, se não der eu não vou. O que estava acontecendo ali, naquele momento, irmãos, era algo único. Era algo singular. Maria, com sensibilidade espiritual, ela estava, de certa forma, né, antecipando ali a preparação do corpo de Jesus para o sepultamento, como o próprio Jesus disse. Por isso, o Senhor ali naquele momento defende aquela atitude de Maria. E ele interrompe as críticas ali dos discípulos. E por último não, em quinto lugar, Maria fez no tempo certo também. O gesto dela nasce de um amor abundante, de uma gratidão profunda. Só que o que se destaca aqui é a sua percepção espiritual do que estava acontecendo ou do que estava para acontecer. Maria entendeu o momento e agiu baseado nisso. Mesmo quando ela ainda não pudesse entender todos os detalhes da situação, mesmo não tendo todas as informações sobre como aquilo se daria, ela escolhe a fé. Ela escolhe responder com fé aquilo que o Senhor estava mostrando, aquilo que o Senhor estava apontando. Irmãos, sensibilidade ao tempo de Deus. Sensibilidade àquilo que o Senhor está falando. Existem atitudes que precisam ser tomadas no tempo certo, antes que a oportunidade passe. Maria entendeu o que estava acontecendo.
ainda que muitos ao seu redor não estivessem entendendo. Por causa disso, a sua ação ganhou um significado eterno. Por causa disso, a sua ação foi aqui dita por Jesus, que todos falariam sobre isso. E em sexto lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. O que Maria realizou aqui dentro de uma casa simples, em uma pequena aldeia, chamada Betânia, ultrapassou todos os limites daquele lugar, daquele tempo, daquele costume, daquela cultura. O gesto dela passou a ser anunciado e ouvido ao longo da história por gerações e gerações. Às vezes nós pensamos, irmãos, que, mas quem sou eu, Eu sou um mero mortal. Estou aqui numa cidadezinha tão pequenininha no interior, ninguém está me vendo, ninguém está me ouvindo. O pouco que eu tenho para fazer aqui, talvez não traga impacto nenhum para ninguém. Podia ser o pensamento dessa mulher. Ela estava ali em um lugar, dentro de uma casa. Ela não estava lá num pátio onde estavam reunidos toda ali a Israel. Não. Ela estava em um lugar fechado, só com os mais íntimos, os mais próximos ali. Nesse tempo também, pouca importância se dava para o que uma mulher fazia, falava. Então ela tinha todos os motivos do mundo para simplesmente estar ali e deixar aquele momento passar e sem ser notada, só simplesmente ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Mas ela não se importava com o que os outros pensariam, diriam. Ela tinha consciência que ela estava diante do Salvador da sua alma. E ela queria honrar a Ele naquele momento. Até hoje, irmãos, nós ao olharmos para essa atitude, isso é uma ação que inspira fé em nossos corações. Inspira a vivermos esse amor sacrificial, essa devoção sincera a Jesus. Aquilo que foi feito ali em uma reunião íntima, particular, em segredo praticamente, recebeu uma honra eterna. Estamos aqui hoje, em pleno século 21, 2026, falando sobre a atitude desta mulher. Vocês acham que ela imaginava que isso ia acontecer? É óbvio que não. Então nós estamos, irmãos, da mesma forma que ela, diante do Salvador das nossas almas. E é para Ele que nós precisamos viver. O que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos falando, as nossas ações, a nossa maneira de se comportar, é para Ele. Ele está vendo. Irmãos, nós precisamos entender diante disso que todo ato verdadeiro de amor a Jesus nunca será esquecido. Ele ecoa no tempo e produz frutos que alcançam a eternidade. Assim como aconteceu com esta mulher. Amém? Apenas algumas aplicações. Em primeiro lugar, nós somos desafiados aqui a amar a Cristo acima de todo cálculo humano. O contraste aqui central desse texto está entre a conspiração para matar Jesus e a devoção de Maria. Enquanto os líderes religiosos planejavam a morte de Jesus, uma simples mulher derrama sobre ele aquilo que talvez ela tinha de mais precioso dentro de sua casa:
Isso mostra que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira devoção, irmãos, não é medida por posição religiosa, mas por um amor sincero a Cristo, pela nossa disposição em servir a Ele. O gesto aqui de Maria demonstra que amar a Jesus exige uma entrega real, não apenas de palavras ou de intenções. Ela não ofereceu aquilo que sobrava a ela, ela ofereceu aquilo que ela tinha de melhor, aquilo que ela demorou a conquistar, aquilo que ela estava guardando, reservando para um momento muito específico, muito especial de toda a sua vida. Ela não estava planejando que Jesus estivesse ali naquele momento. Os discípulos, eles avaliaram essa ação como um desperdício, mostrando para nós que até mesmo pessoas próximas de Jesus podem interpretar da maneira errada um ato de devoção. Só que Jesus disse que ela praticou uma boa ação para com Ele. E isso mostra, irmãos, que aquilo que talvez pareça exagero aos nossos olhos, pode ser um ato de adoração de extremo valor diante de Deus. Lembrando que o que ela fez era algo que geralmente se fazia para um rei. Era algo reservado a um rei. Não é que era uma ação que nunca ninguém fazia. E para ela estava diante do Rei dos Reis. Ela entendia isso. Trazendo isso para a nossa realidade, irmãos, isso nos chama a avaliar, a entender o lugar que Jesus ocupa em nossas vidas. Muitas vezes nós entregamos o nosso tempo, os nossos recursos e a nossa disposição para várias coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando é para Cristo, nós deixamos para depois. Nós entregamos o mínimo, ou nem isso. Ou então nós deixamos para os outros fazerem. Só que esse texto nos lembra que nenhuma entrega feita ao Senhor é desperdício. Nada. O que é entregue por amor a Ele nunca será perdido, irmãos. Sempre terá o seu lugar diante do Senhor. Nós podemos passar aqui a nossa vida inteira sem construirmos um público imenso em uma super igreja. Mas todo ato de amor genuíno ao Senhor não será em vão, não será perdido. Amar a Cristo acima de tudo significa colocá-lo no centro das nossas decisões, do nosso afeto, dos nossos recursos. Quando isso acontece, a nossa vida toda se torna um ato de adoração ao Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos servir a Cristo mesmo diante da incompreensão humana e das críticas. Maria não só ofereceu algo muito valioso, ela enfrentou críticas, ela enfrentou um certo constrangimento das pessoas que estavam ao seu redor, revelando que a oposição ao verdadeiro amor por Jesus nem sempre vem de fora. Pode surgir dentro do próprio ambiente religioso. Ainda assim, Maria permaneceu silenciosa. Ela não se levantou aqui para se justificar em momento algum. Ela não debateu, ela não brigou, simplesmente ela deixou que o próprio Jesus a defendesse, mostrando que a devoção verdadeira, irmãos, a Deus, não depende de aprovação humana. Deus está vendo e aprovando. Jesus disse:
Por que vocês estão incomodando essa mulher? No versículo 10. Nenhum gesto de amor verdadeiro a Cristo passará despercebido aos seus olhos. Ainda que seja mal compreendido pelas pessoas. Irmãos, nós somos tentados diariamente a medir a nossa fidelidade pela aceitação dos outros. Só que a obra de Deus, muitas vezes, ela envolve o anonimato, o silêncio, até as críticas. O exemplo de Maria ensina que vale muito mais agradar a Cristo do que receber a aprovação humana. Não importa, irmãos. Por isso, a grande pergunta que deve nos acompanhar nesse processo não é o que as pessoas vão pensar, mas sim, será que o Senhor se agradou? Servir a Cristo, irmãos, com essa liberdade é aquilo que produz perseverança em nós. Quem vive para agradar exclusivamente a Deus não desiste diante das vozes contrárias. Não desiste diante da resposta negativa. Na grande maioria das vezes, irmãos, o trabalho de uma igreja é justamente resistir contra as palavras contrárias, contra a murmuração, contra o constrangimento, contra a falta de envolvimento. Mas quando é para Deus, nós vamos perseverar até onde Ele quiser. Até quando Ele quiser. Até quando Ele direcionar o caminho de outra forma. Porque nós somos chamados para servir a Deus. Independentemente se quem está ao nosso redor julgará isso como certo ou errado. Independentemente se quem está ao nosso redor diga que o que nós estamos fazendo é demais, é muito, não precisa ser assim. Deus é quem sabe. Em terceiro lugar, discernir o tempo de Deus e viver com perspectiva eterna. É isso que nós precisamos fazer. Jesus disse para Maria, derramando este perfume, ou melhor, para todos que estavam ali, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Enquanto muitos ainda não entendiam a proximidade da cruz, faltavam 2 dias. Maria, ela discerniu espiritualmente aquele momento. O seu amor a levou a agir no tempo certo. Irmãos, quando nós temos uma vida verdadeiramente rendida, prostrada aos pés de Jesus, nós estaremos sensíveis aos movimentos de Deus na história. Se nós vivemos uma vida de intimidade, conhecendo o Senhor cada dia mais, face a face, nós perceberemos os movimentos de Deus na história. Existem algumas oportunidades espirituais, irmãos, que não se repetem. Palavras que precisam ser ditas, atitudes que precisam ser tomadas e entregues, que não podem ser adiadas. A negligência espiritual, muitas vezes, não é uma rebelião. Muitas vezes é só um atraso em obedecer. Maria nos ensina aqui, com sua atitude, que nós precisamos viver em prontidão, com um coração sensível à vontade de Deus, que responde sem demora.
A vida cristã deve ser vivida com os olhos na eternidade, irmãos. Não apenas pensando no presente. Nós precisamos viver as nossas vidas espirituais, entendendo que aquilo que é feito para Cristo ultrapassa os limites do tempo. Não é para este tempo apenas. E quando nós passamos a viver com essa perspectiva, com esse olhar, as nossas prioridades são transformadas. Nós passamos a valorizar menos aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo, e passamos a valorizar mais aquilo que é eterno. O amor a Cristo precisa se expressar em obediência. É isso que vai ecoar eternamente, irmãos. É isso que vai permanecer até o fim. Então, todo esse texto está nos conduzindo inevitavelmente à cruz. Tanto no sentido literal aqui, que é a sequência do que vai acontecer, mas em um sentido espiritual também. É onde nós vemos o amor supremo sendo manifestado. O Cordeiro oferecendo voluntariamente a sua vida para a redenção do seu povo. Tudo que nós podemos oferecer para Jesus hoje, irmãos, é só a resposta daquilo que Ele já fez por nós. E diante disso, o chamado desse texto é muito claro. Nós devemos olhar para esse Cristo crucificado, dar a Ele o melhor da nossa vida, viver com devoção sincera até o fim. Porque aquele que foi ungido para a morte é também o Rei que reina eternamente e que recebe a adoração do seu povo até aquele grande dia. Amém?